Boa noite a todos. Esse é o nosso terceiro encontro. Nesse nosso terceiro encontro, a gente vai trabalhar, né, a ética em âmbito geral. E esse material que eu trago para vocês, né, ele foi desenvolvido pelo Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade, né, ele fez todo um manual, um livro, na verdade, né, sobre abordagens éticas para a profissão contábil. Tá? Quando ele foi feito com a resolução anterior, o código de ética anterior, mas o que a gente vai trabalhar aqui é o que o Conselho Federal, ou seja, o que os contadores, né, julgam importante em relação ao comportamento ético de forma geral, no primeiro momento, e depois a gente vai, nos nossos próximos encontros, iniciar a ética, né, o código de ética do profissional contador. Hoje a gente vai trabalhar com essa nossa apresentação. A gente comentaremos também, né, a respeito da ética e os outros diversos ramos, né, ética e história, ética e filosofia, ética e sociologia, psicologia, e vamos falar também a respeito da ética empresarial. A respeito da ética empresarial, vou apresentar para vocês alguns códigos de ética, a importância da ética dentro das organizações. Semana que vem trarei estudos de caso, se eu não me engano, são 14 estudos de caso bem legais, onde a gente vai fazer uma leitura de forma sucinta, a gente vai dividir em grupos, né? São 14 grupos, uma leitura sucinta de uma lauda. Ele traz as possibilidades, ou uma outra possibilidade que você, como, né, o grupo pode encontrar, e são discussões bem interessantes, né? Discussões ali em relação a fornecedor e cliente, onde um pleiteia uma vantagem, situações onde há uma situação onde há um deficiente físico, e o deficiente físico tem um determinado tipo de, a princípio, vantagem frente aos demais, ou um benefício que não é dado aos demais, e se questiona se é correto ou não. Então é bem legal, é do dia a dia. Esses casos foram muito bem feitos, muito bem elaborados, e tem tudo a ver com o nosso conteúdo, né? E o que eu acredito que vocês podem realmente, né, passar, talvez não por uma, mas por diversas dessas situações éticas. Em seguida, então, na semana seguinte, aí a gente já vai começar a abordar a resolução, né, na verdade, vai começar a abordar, então, a respeito do código de ética. Aí a gente vai evoluir, vai ser bem legal, bem interessante. Beleza. Então, nosso material, eu coloquei aqui a capa, né, do livro, e a gente vai começar ali a apresentação. Então, o material do Conselho Federal de Contabilidade, ele começa assim, né, olha, para que seja forte qualquer profissão, deve reforçar sua base de sustentação dentro da classe, né, intraclasse, aguçando a convivência e fortalecendo os elos de ligação entre seus integrantes. Ou seja, se você quer ter uma profissão de contador, né, e a profissão do contador exige, né, um elo forte entre eles, é importante que você traga essa interação, é importante que você fortaleça os laços, é importante que você tenha um comportamento, né, que você esteja bem claro o que é o comportamento adequado do profissional contador, o que não se deseja, não deve ser, né, o comportamento a ser tido, para que daí as coisas fluam cada vez melhor. Dentro dessa filosofia, destacamos o projeto do Conselho Federal de Contabilidade de integração acadêmica, dinamizado pela Comissão de Integração Acadêmica, que nasceu com a finalidade de integrar as faculdades de ciências contábeis e, mais especificamente, os professores de contabilidade em todo o país. Então, vocês veem que é uma atuação, né, do Conselho Federal de Contabilidade, né, auxiliando no auxílio para os futuros profissionais contadores. Em sua primeira reunião, a Comissão de Integração Acadêmica, ao traçar os objetivos macro e delinear as metas a serem perseguidas no projeto, manifestou-se pela importância da produção de um livro que viesse a dar suporte aos professores das disciplinas de ética e exercício profissional. Aqui a capa, né, que eu comentei para vocês, do livro. Esta é a origem deste livro, Abordagens Éticas para o Profissional Contábil, um tema intrigante que ora colocamos à disposição
dos dirigentes da profissão contábil, das faculdades de ciências contábeis e, é óbvio, dos professores, né, que lecionam a disciplina de contabilidade de todo o país e, claro, também aos demais interessados por este tema. O esclarecimento do que seja certo, errado, bom ou mal ajuda a servir de guia para aquele que, em algum momento, se achar perdido. Isso é bem legal. Por isso que foi importante a gente ter feito toda aquela contextualização histórica, né, onde a gente passou dos gregos, né, e foi evoluindo até o momento atual, que aqui a gente vê, né, o que é ética, a questão dos hábitos, o que é correto, né, se é algo que não é virtuoso, né, então é algo vicioso, vicioso aético, né, aético, professor, ou antiético, né, lembram que a gente conversou? Importante, né? Então, diz que ou tem ética ou não tem ética, não existe, né, desprovido de, né? Não se pode obrigar alguém a ser ético. Isso dependerá dos valores morais de cada pessoa. Mas o que é possível, sim, fazer é deixar claro, é deixar explícito o que é certo e o que não é. Assim, caberá a cada um a escolha do caminho a seguir. Então, o que acontece? A gente conversou na aula passada se a ética era algo inerente da pessoa ou era algo aprendido, e se as pessoas dentro delas, dentro do âmago delas, elas tinham, né, a questão assim, poxa, esse comportamento não é um comportamento que eu estou tendo que é um comportamento correto. Ok. O que a gente vai trabalhar no material desenvolvido pelo Conselho Federal de Contabilidade é o seguinte. O Conselho Federal diz o seguinte, olha, eu não consigo dizer qual é o comportamento que ela vai tomar, né? Se ela vai ter um comportamento correto ou não. O que eu posso fazer é o seguinte, o que eu posso fazer, né, entre ela decidir se é bom ou se é mal, né, ou se é certo ou errado, eu vou deixar explícito. Então, o conselho, de forma colegiada, define o que é correto e o que não é correto. Ou seja, fica claro, ficando claro, aquele que cometer uma conduta vedada, né, ou uma conduta não permitida, ele vai sofrer uma sanção. Ah, professor, que tipo de sanções o profissional contador pode ter? Que tipo de sanções lá o escritório pode ter? Isso tudo faz parte do nosso conteúdo quando a gente entrar especificamente, né, em relação ao código de ética de vocês, tá? Então, assim, aí ele vai dizer, é uma advertência, né? Vai ter uma suspensão. O que vai acontecer? O que acontece, né? Só puxar aqui. A ética pode ser compreendida como a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. E retomando o que foi falado na aula passada, né, os dois podem ter o mesmo significado, mas se convencionou o seguinte: a ética estuda a moral, né? A ética estuda os costumes e a moral é objeto de estudo da ética. A ética é também definida como um conjunto de normas adquiridas pelo hábito reiterado de sua prática. O complexo de normas éticas se alicerça em valores, normalmente designados de valores do bem. Né? As questões do bem, tudo vê lá dos gregos, né? As normas são regras de condutas. A ética encontra-se relacionada com a virtude. Essa palavra tem origem do latim, da virtude, né? E vis, que significa força, energia. Né? A virtude é condição basilar, na conduta ética, a virtude é condição basilar, ou seja, não se pode conceber o ético sem o virtuoso, como princípio, nem deixar de apreciar tal capacidade em relação a terceiros. A virtude do homem está relacionada com a prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então, o que acontece? Nosso material, ele vai trazer, né? O material do Conselho Federal de Contabilidade, a questão da ética, ele vai dizer que a ética está relacionada com as virtudes, e daí ele vai dizer, ó, a virtude, quando a gente está falando de virtude, a gente está falando, ó, prudência, justiça, né, fortaleza e temperança. Se eu não me engano, é o próximo
slide, isso mesmo. Ó. Aí o Conselho Federal de Contabilidade apresenta quais são as virtudes básicas, que a gente acabou de falar, e ele traz também, né, a contextualização do que vem a ser essa virtude. Então, assim, ó, prudência, né, a primeira virtude que a gente vai falar, prudência, significa o quê? A reta noção daquilo que se deve fazer ou evitar, exigindo conhecimento dos princípios gerais da moralidade e das continências particulares da ação. Isso é prudência. Justiça. Justiça é o ato de respeitar os direitos e deveres. É a disposição de dar a cada um o que é seu de acordo com a sua natureza. A igualdade ou a necessidade é a base da vida em sociedade e da participação na existência comum. A justiça implica a combinação de diversas atividades, com diversas atividades com a imparcialidade, a piedade, a veracidade, a fidelidade, a gratidão, a liberdade e a equidade. Então, o que acontece? Para ser justo, né, a pessoa deve ser parcial, né? Olha, vamos decidir aqui uma situação de conflito, né, entre duas pessoas. Aí a pessoa diz assim, eu vou... Cara, o Dante foi meu aluno, o Dante é super gente boa, o Dante não sei o que, o cara vai dizer, cara, esse Rafael não pode ser imparcial. Do jeito que ele está falando, ele vai, né, tendo em vista a amizade que ele tem com o Dante, ele vai agir com parcialidade. Vai haver justiça se tiver parcialidade? Não. Então, a justiça, né, você tem em mente, né, que para que haja justiça tem que haver imparcialidade, né? Da mesma forma, né, veracidade. Se você tiver, né, se fala muito a respeito da verdade real e da verdade processual, né? O que é verdade real? O que realmente aconteceu? Processual é que às vezes no processo você tem alguns documentos que não era bem o que estava nos fatos, mas se você vê a verdade ali, né, vai dizer assim, poxa, né, o que aconteceu é que aquele senhor se jogou na frente do carro, não que o carro atropelou ele, né? O homem ainda causou dano, né, ao para-choque, ao capô do carro, se jogando, né, num dia escuro sobre o carro. Entenderam a brincadeira? Então, tipo assim, brincadeira não, né? É brincadeira porque não é verdade, né? Senão seria trágico, né? Mas assim, às vezes as coisas são tão distorcidas, né, que é aquela situação assim que não foi uma pessoa que agrediu o outro, né? Foi o outro que agrediu com seu rosto a mão do colega, né? Tipo, beleza, então a gente falou imparcialidade, falamos da veracidade, né? Fidelidade, gratidão, né? Equidade. Fortaleza, o que é a fortaleza? Falamos de prudência e justiça. Fortaleza, firmeza interior contra tudo que molesta a pessoa nesse mundo, fazendo vencer as dificuldades e os perigos que quiserem à medida em comum, né? Então, se manter, né, convicto, firme, né, forte no seu propósito e não se render ali, né, a uma situação que acaba uma dificuldade, daí ele simplesmente não resiste e acaba sucumbindo, de forma alguma, tá? Então, fortaleza. Temperança. Temperança é regra, medida e a condução de toda virtude. É o meio justo entre o excesso e a falta, é o equilíbrio, tá? Agir com temperança, agir de forma equilibrada, né? Então, ele é o meio termo entre o excesso e a falta. Exige sensatez, baseada num pensamento flexível e firme. Encontra-se atrelada, à continência, à sobriedade, à humildade, à mansidão e à modéstia, ok? Vimos aqui, então, 4 virtudes básicas e agora a gente vai falar a respeito de vícios. Já que a gente falou sobre as virtudes, vamos falar agora sobre os vícios. Os vícios, atrelados às virtudes, existem os vícios que representam ações ou sentimentos contrários à mesma, contrários às virtudes. Implica a combinação de diversos sentimentos, como exemplo, depois a gente vai detalhar, né? Orgulho, a avareza, a gula, a luxúria, a inveja, a preguiça e a ira, que influenciarão e explicitarão o caráter do homem. Então aqui a gente tem, ó, uma parte dos vícios, né? E depois ele continua aqui. Então ali, ó, vícios, orgulho.
aqui que contextualização, né? Uma procura desordenada de excelência, o orgulhoso se valoriza demais e normalmente diminui e menospreza os outros. Então, assim, ó, convencionou-se, né, a questão do se chamar orgulho. Mas vejam que interessante, a gente está falando de ética geral, a gente não está falando especificamente ainda, especificamente já na profissional, né, ou do contador. Mas aqui ele já traz, né, como um desvirtuamento a questão daquele que, por ser tão orgulhoso do que ele faz, que o cara é o cara do, né, o supra-sumo, ele diz ali, ó, ele normalmente diminui e menospreza os outros. O que a gente já observa, já que esse material foi ouvido pelo Conselho Federal de Contabilidade, que o Conselho, né, os contadores não querem que isso aconteça. Isso o que, professor? Eles não querem que o profissional, contador, né, ele chegue num patamar ali que ele quer se engrandecer e menosprezar seus colegas, né? Ou ali para tentar depois no futuro buscar clientes, o cara fala, não, porque eu sou o melhor escritório, o único da face da terra da contabilidade. Pô, o cara falar isso, ele está detonando os outros. É como se os outros contadores não tivessem, né, ou capacidade, ou que não fossem bons o suficientes, né? Então, assim, existe todo um cuidado, uma preocupação, né? Então, você dizer assim, ó, eu sou o único contador que bom aqui que resolve isso ali, né? Se for uma coisa que é verdade, né? Ok. Mas em muitos casos, o que acontece? O cara se passou, deu uma exagerada demais, né? E ele está querendo simplesmente, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, nenhum dos outros contadores que vai falar com o senhor prestam, ou são suficientemente bons. Outro vício, avareza. Procura desordenada de bens materiais, o avarento acumula riquezas, fazendo uso de meios nem sempre lícitos e principalmente centralizando todo o ser nesse esforço. Então, busca ali de forma, né, de bens materiais a todo custo. Gula, procura desordenada por prazeres de comer e beber, causa o estrago da própria saúde, prejudicando muitas vezes atividades profissionais e familiares. Luxúria, né? O professor está aparecendo meus pecados capitais, isso mesmo, né? Luxúria, procura desordenada dos prazeres sexuais, vive com fixação e obsessão, procurando satisfações que até implicam desrespeito à própria pessoa e a pessoas dos demais, aos outros. De inveja. O que é inveja? Uma tristeza pelo bem alheio como um obstáculo ao próprio bem. Como se isso impedisse dele também crescer e aparecer, ele sofre e até gostaria que ninguém fosse superior a si, né? A inveja, as pessoas dizem, né? Como seria bom, às vezes, se muitas pessoas, né, as pessoas que têm inveja, né, se eles cuidassem mais de si, batalhassem para ter o seu, ao invés, né, de olhar assim com rancor ao que o outro está construindo. Preguiça. Então, recuo diante do trabalho e do esforço, falta-lhe aquela energia para assumir atividades dentro de métodos adequados que lhe assegurem a construção de valores, né? Lembrando que a gente está falando de vícios, virtudes, né? Então, aqui especificamente a respeito dos vícios, mas assim, às vezes a questão ali pode ser uma questão de saúde, né? Também tem que tomar um cuidado do que é um vício e do que é uma questão de saúde. Então, eu já passei por situações onde eu conheci pessoas que a pessoa ela tinha um problema de saúde, né? E daí você olha e fala assim, né? Professor, se a pessoa tem um problema de saúde, o que tem que fazer? Vai se tratar, né? Vai buscar um tratamento adequado. Nem sempre é fácil conseguir, mas já vi vários casos que, a princípio, as outras pessoas falavam que a pessoa tinha preguiça, e depois a gente foi ver que eram outros casos de saúde, né? E não necessariamente depressão, né? Teve uma pessoa do trabalho que a gente dizia, eu imaginava que talvez fosse depressão, perguntou para ele, e depois foi se descobrir que era um problema da tireoide, né? Aí a questão da tireoide não funcionava direito e a pessoa se sentia exausta, esgotada, né? Então ele fazia, o cara estava com exausto, e daí você pensa assim, pô, será que o cara está meio chateado, deprimido? Aí fez tratamento, né? Que não é caro, é um tratamento simples, o remédio é super barato, né? E o cara está super bem, tá? Então, assim, às vezes a pessoa pensa, é um tratamento caríssimo, né? Não, né?
Só que demorou bastante tempo, tá? Era um familiar. Demorou bastante tempo para descobrir. Todo mundo pensava que talvez, né, pudesse ser preguiça da pessoa. Beleza. Ira. Violência contra aquilo que resiste à sua vontade, procurando vingança. A pessoa irada não raciocina, né? E ele age tempestivamente, né? Aqui é a questão assim de agir sem pensar, né? Ou agir naquele momento. Ele aconteceu alguma coisa, ele automaticamente já dentro daquilo, né? Ele já reage, ok? São vícios. Pessoal, não deixa, vamos. Tem alguém aqui que é signo de Áries? Eu. Quem? Priscila. Eu. Priscila. Então, Priscila, aqui a gente está falando a respeito de ira, né? Não sou entendido no assunto, né? O professor é só na parte do direito, na parte, né? Mas, enfim, o ariano, dizem que com o ariano não tem meio termo. Ou é 8 ou é 80. E o ariano é assim, ó, né? Cara, ele vai ser o teu amigo, melhor amigo para o resto da vida, vai te levar, no que tu precisar, ele vai estar do teu lado. Mas assim, ó, se tu for contra o cara, né? Tanto é que ali quem representa lá o Ares, né? Ares, a questão lá do Ares é o deus da guerra, né? Então assim, apesar do carneiro bonitinho, fofinho lá, né? Dizem que não deve, né, não deve ir contra o ariano, né? O ariano é muito forte, né? Então aqui quando tem a questão assim, né? Aconteceu alguma coisa, né? E por impulso e vai com força total, é o ariano, é o signo do cara. É ou não é? Priscila, é verdade, Priscila. Não precisa fazer prova contra si, tá? Pode dizer não, porque não tem nada assim, desse signo. o ariano, ele é um signo do fogo, né? Ele é um signo forte, né? Briguento, busca aquilo que quer, né? E sim, um pouco impulsivo, sim, com certeza. Mas muito eu na minha parte, sou perfeccionista, assim, sabe? Eu sou muito chata com algumas coisas, sabe? Então, eu acho que essa é uma característica minha, pelo menos, ou do ariano, enfim, ele é impulsivo, sim. Isso. Com o tempo ele vai tentando se controlar e assim parece um carneirinho, né? Mas vai estar sempre lá, né? Aquela impulsividade, eu sei bem, né? Aquela impulsividade tem. Mas o professor é ariano, não? O professor, não sei. Eu vou aprender sobre os próximos signos, daí a gente conversa no outro dia sobre outros também. Só sei alguns. Beleza. Sabe que eu estou falando com vocês, mas tem empresário assim, ó, empresário muito, mas muito grande, tá? Aqui da nossa região, construção civil. A primeira pergunta que ele te faz é assim, ó, qual que é o teu signo? O professor faz isso? Não, porque eu não entendo dos signos, eu só sei alguns, né? Mas eu sei, por exemplo, que esse empresário, para os cargos de liderança, ele olha e fala assim, tipo assim, teu signo, cara, assim é Áries. Aí a conversa continua. Dependendo do signo, a conversa já nem vai mais adiante, tá? Aí eu não sou entendido, né? Vocês pesquisem a respeito dos signos. Mas é assim, ó, é um empresário que teve muito sucesso, que tem muito sucesso, não tem nada a ver com essa questão mística nem nada, né? Ou de astrologia, né? Astrologia, mas nesse ponto, assim, ele tem assim um pé nessa análise, beleza? Ok. Na próxima aula eu vou descobrir os signos dos demais. Só falar a data. Que data que é aniversário, professor? Não. Só datas. Não, eu sou muito. Ninguém vai saber. Eu sou Áries. Sou bem, mas hoje em dia eu sou tão controlado e coisa e tal, né? Nem parece. Eu sou do dia 7 de abril. Do dia 7? Ah, então deve ser muito parecido com o meu. Né? A pessoa calma, daqui a pouco alguém fala um negócio, o cara já explode, já fica o demônio, né? Mas o cara cuida assim, né? Então, né? Faz parte. Pessoal, agora os demais aí que a gente está se entregando aí na gravação, que signo que vocês são, pessoal? Pode colocar no chat ali. Vamos ver o que o pessoal diz, a gente vai conversando aqui. Aquariano orgulhoso. Não sei, é? Acho que não. É o mais humilde que tem. A Ariana, assim, não se importa com a comida, não se importa com várias coisas, assim. A Ariana é filho de São Jorge, né? É guerreiro, anda para um lado e para o outro. Ó, a Kimberly é peixes, aquário. Aquário é legal. Aquário eu conheço algumas pessoas que são de aquário. Peixes é fevereiro, não?
Peixes é que mês? Aquário, aquário que é final. Eu vou ter que dar uma pesquisada. Mas eu conheço isso, fevereiro, março. A Jaque também é Áries. Legal. Tem alguém que é de câncer? Depois vou ter que editar essa aula, né? Fazendo essas perguntas. Ó, o Joey é... Joey, não ia dizer que tu era de câncer, cara. Eu ia dizer que tu era de outro signo. O Joey, acho que ia dizer que era tipo Acho que diz que de Libra, assim, que é um cara boa vida, não é? Uma coisa assim, que é um cara... Né? Beleza, beleza. Vou pesquisar mais. Vou ver o ascendente do Joey. Ó, vamos lá, vamos voltar. Boa vida é um cara de bem com a vida, assim, né? Que aproveita, bem relacionado. Ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Depois alguém tem que me ensinar a editar o vídeo para mim cortar essa parte. Ó, que é legal, super divertido, né? Mas se a pessoa vê no YouTube e pensa assim, mas que conversa estranha. As teorias que explicam os conceitos éticos. Agora a gente vai trabalhar com as teorias que explicam os conceitos éticos. Essa parte das teorias, ela é bem interessante, porque você consegue, né, utilizar como uma forma de ter um apoio para a sua linha de raciocínio, tá? Então, olhem só. A primeira delas é o fundamentalismo, né? A primeira teoria é o fundamentalismo. Escutem só. Que identifica os preceitos éticos externos ao ser humano, não permitindo que o indivíduo encontre o certo e o errado por si mesmo. Ou seja, né, que nem a gente fala muito assim, ó, o fundamentalismo religioso, ou tal religião fundamentalista, né? Tipo assim, a questão do fundamentalismo. Então, assim, ó, o exemplo típico dessa teoria é a Bíblia, né? Isso aqui não foi eu que escrevi, estava lá no material, né? É a Bíblia, que funciona como um livro de regras de fé e prática para aqueles que depositam sua confiança nos seus escritos. Então, assim, não é para o cara fazer uma reflexão, já está lá, alguém já refletiu, Deus já refletiu, o Deus de outro, né, da religião lá, refletiu, não estou falando da Bíblia, estou falando de todas, né? Já refletiu e disse assim, ó, é isso aqui, não é para o cara questionar, né? É que nem quando você pede para o seu filho, vai escovar os dentes. Você não está mandando, né? Você pede, né? Você pede mandando, né? Você não está perguntando para eles o que ele acha de escovar ou não escovar. É tipo assim, isso é o certo, você vai fazer assim. A ideia do livro sagrado, de qualquer da religião, é assim, eu vou te dizer o que é o certo e você vai cumprir, né? A ideia dos dogmas, não é para o cara dizer assim, então agora eu vou fazer uma análise crítica e vou questionar. Não, cara, isso aqui é assim, ó, isso aqui Deus pegou a caneta e escreveu, entendeu? Tipo isso, tá? Então, ali, a ideia do fundamentalismo, e daí, com isso, você utiliza, né? Assim, ó, tudo tem o bom e o ruim na vida, certo? A igreja tem um papel muito bom, justamente para toda a parte de instrução, de viver em sociedade, né? Também resolve um monte de situações ali de conflito e tudo mais. O professor é a favor da religião? Claro que sim, né? Mas assim, ó, se a pessoa tem por interesse agir de forma errada, ele utiliza disso, né? Para que daí para que baixe a sua barreira e diz assim, cara, como é que você vai contra, né, a religião? Como é que você vai contra? E daí você acaba tendo a pessoa, né, aceitando e tomando certas atitudes. Por quê? Porque a ideia aqui, né, de algo externo ao ser humano que vem como sendo uma forma, né, de uma forma mandamental. A segunda teoria é a do utilitarismo, que propõe que o conceito ético seja elaborado com base no critério do maior bem para a sociedade como um todo. Com base nessa teoria, a conduta do indivíduo diante de determinado fato dependerá daquela que gerar um maior bem para a sociedade. Olhem só a ideia do utilitarismo, tá? Podemos tomar como exemplo a guerra do Iraque, em que o presidente dos Estados Unidos, né, na época George Bush, né, digamos, poderá afirmar que as suas condutas estão dentro dos melhores padrões éticos, pois a presença de Saddam Hussein causa um mal para a sociedade. Acho que é próximo de jeito no outro conteúdo, é isso, na outra teoria. Vamos voltar. O que acontece? Se a pessoa agir, que nem a gente tem aqui de George Bush, o cara vai dizer assim, ó, por exemplo, olhem só. A gente, na aula passada,
a gente conversou a respeito de ética e nós conversamos o seguinte, que matar alguém não é uma conduta correta, né? E a ética está relacionada às virtudes. Matar alguém não é correto de forma alguma. Conversamos e isso foi assim algo que vocês me disseram, não fui eu que impus para vocês. Eles disseram assim, não, professor, tipo, não precisa nem pensar, ok? Segundo a teoria do utilitarismo, né? Primeiro a gente falou do fundamentalismo. Agora, segundo a teoria do utilitarismo, olhem só, matar alguém é errado, ok. Só que assim, ó, eu tenho o Saddam Hussein, eu tenho o Bin Laden, e essas pessoas podem matar muitos dos nossos. Então, né, utiliza disso como sendo um algo maior que permitiria, então, você ter determinado comportamento, né? Então, assim, todo mundo na aula passada chegou para mim e falou assim, professor, matar alguém, tipo, tá doido? Não é correto. Aí, passa na televisão lá, agora já não, porque já morreu, né? Mas tipo assim, porque o Saddam Hussein isso, Saddam Hussein aquilo, coisa e tal. Daqui a pouco tá todo mundo assim, não, eu acho que podia matar mesmo, né? O Bin Laden, não, eu acho que tá certo. O cara nem se defendeu, a gente nem sabe se era ou se não era, ou se era uma gravação, se o cara existe ou não existe, do Bin Laden, tá? Do Saddam Hussein. Vocês viram ali que ele foi condenado, né? Não me lembro qual foi a pena que ele teve. Acho que foi enforcamento a pena dele. Alguém lembra disso? Chegaram a noticiar. Eu acho que foi 30 de dezembro de 2006 com o enforcamento. Isso. Eles chegaram até a mostrar umas coisas meio bárbaras, assim, né? Parecia aquele filme. Quando eu era novo, né? Quando eu era novo, acho que ele tinha uns 13 anos. Aí existia algo que, tipo assim, que hoje em dia vocês vão pensar assim, meu Deus do céu, era o senhor e o dinossauro pegando fita de videocassete, né? Uma coisa que não existe mais. Tipo, o professor estava lá, o professor e estava um dinossauro do lado dele, tipo, uma coisa jurássica, né? Mas assim, ó, existia algo que era videolocadora, né? Videolocadora. Aí a gente ia lá locar filmes, né? E daí, nessa fase assim, com 13, 14 anos, né? Geralmente as crianças querem ver filme de terror, né? E daí tinha o tal do filme Faces da Morte, né? Não sei se alguém já ouviu falar do filme Faces da Morte. Faces da Morte era um filme que mostrava, assim, a verdade nua e crua, né? Caso de acidente, umas coisas bem doidas, assim. Eu não sei para que a pessoa tem uma ideia besta de alugar um filme desse, né? Mas, enfim, a gente alugou, assim, viu o filme, né? Tipo... E esse do Saddam Hussein também foi quase uma coisa, parecia aquele filme doido, né? Tipo, eles mostraram a situação e o Saddam chegou lá no julgamento e disse assim, ó, esse julgamento eu não aprovo, esse julgamento não está revestido de toda uma formalidade que deveria ter, né? Toda a minha argumentação, então foi bem estranho, né? Teve um outro também que eu me lembro que também pegaram, acho que foi o Bin Laden, né? Que depois que disseram que já tinham achado a pessoa e que daí o corpo, né? Tem umas coisas meio estranhas. Eles embrulharam o corpo num negócio e jogaram no mar lá. Ninguém nunca viu a cara dele. Eu já sei qual caso que o professor está querendo citar. É o caso do ditador da Líbia em 2013, Muammar Gaddafi, que ele tinha se escondido dentro de um tubo de esgoto. Aí os extremistas tiraram ele lá de dentro e torturaram ele até ele morrer. Torturaram ele vivo, metralharam ele, saquearam e cortaram seus membros. Com ele vivo. Então, tem umas coisas meio doidas, né? Não quero passar esses conteúdos para vocês assim dessa forma também, porque não é o nosso intuito, até porque depois a gente vai na questão profissional também, né? O Código de Ética do Contador não tem essas penas, tá? Não tem pena de banimento, né? E o Felipe já não gostou, mas tranquilo, mas é legal, é legal. Vou fazer uma pausa bem rápida só para comentar uma coisa. No curso de graduação, eu tive um professor, né? Eu tive um... o Davi, cara, o Davi, eu gosto do Davi. O Davi, ele tem a memória, ou meu filho tem a memória do Davi, que eu tive a oportunidade dessa semana conversar com uma médica que ela tinha também a mesma memória do Davi, que é a mesma memória do meu filho, que ela chegou e falou assim, ó, no dia 27 de dezembro de tal ano aconteceu isso, no dia tal de tal aconteceu isso. Aí eu fiquei assim, cara, porque... Eu não sei. E meu filho tem essa mesma memória do Davi, assim, bem legal. Bem, do professor que eu tinha comentado, eu tive aula de sociologia jurídica e o professor também passou um filme, assim, e... Tá? A gente não vai ter filme e não vai ter nada disso. Beleza. A ideia do utilitarismo é justamente o seguinte,
né, você acaba justificando algo como sendo correto. Então, assim, a população está lá, quer fazer justiça com as próprias mãos e acha aquilo correto e tudo mais. Naquele meu vídeo do professor, que o professor de sociologia passou, você acompanhou o vídeo que passou na época, tipo no Fantástico, era alguma coisa assim, e mostrou as cenas, e no final, para mim, olha, eu tenho certeza que o cara não era tão ruim quanto aparecia, e eu acho que quem era o ruim da história era outro. No finalzinho você consegue ver, assim, por isso que é tão importante, né, e a nossa Constituição, ela exige, né, que haja o devido processo legal, né, o cara não vai ser condenado sem que haja um processo, né, também que haja o direito do contraditório e da ampla defesa, né, são garantias constitucionais para que não aconteçam umas coisas doidas dessas, né? E também ninguém vai ter essas penas malucas, né? As nossas penas, né, são, né, privativa de liberdade, restritiva de direitos, né? E assim a gente vai, né? Serviço à comunidade, e brincadeira vai. Mas assim, não existe aquilo que vocês estudaram em história que o Davi comentou na aula passada. Beleza, vamos para o próximo. A não ser que você esteja na Indonésia, né? Que lá tudo é crime. É. Aí não conheço tão bem, mas a gente teve vários casos que mostraram na televisão ali, casos de tráfico de droga, a punição é severa, né? Acho que é isso, né? A punição é severa ali para tráfico de drogas. Pensa então nas Filipinas, que o presidente utiliza do utilitarismo de forma exacerbada. Não sei o que tem lá nas Filipinas, Davi. Tipo, que daí você fala justificar algo errado como se fosse certo. Lá o cara para qualquer coisa, o cara é morte, morte, morte. Sim. Que é o que a gente teve em vários países aqui, até da América do Sul, lá, que daí você começa a perseguir deputados ou alguns profissionais ali que são contra o seu sistema. E começa, aqui não é aqui no Brasil, tá? Mas é que você vê aqui nos países aqui da América do Sul, que daí os caras começaram, inclusive, a fugir do país, porque eles falam assim, cara, o cara desaparece, né? Os que são do partido contrário. A próxima, a terceira teoria. Teoria do dever ético. Ela foi, né, apregoada pelo Kant a gente falou na aula passada, e propõe que o conceito ético seja extraído do fato de que cada um deve se comportar de acordo com os princípios universais. Kant propôs que esses conceitos éticos sejam alcançados da aplicação de duas regras. Então, assim, quais são essas duas regras, né, do dever ético? Qualquer conduta aceita como padrão ético deve valer para todos que se encontrem na mesma situação, sem exceções. Então, assim, aconteceu isso, né? Essa é, tipo assim, vai valer para todo mundo, a conduta é essa, vale para todo mundo, sem exceções. 2, só se deve exigir dos outros o que exigimos de nós mesmos, né? Então, que nem o pessoal fala, como é que é? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Do tipo assim, é fácil você apontar pro outro, mas e quando acontece com você? Aí hoje em dia tem um monte de postagem, a gente liga o celular, alguma coisa a gente recebe, né? Que nem... O que eu tenho, né? Muitos amigos. Quando você entra no curso de Direito, você acaba... Tem várias áreas, o Direito você sabe que tem várias áreas, e as pessoas acabam tendo uma familiaridade maior com a questão do direito penal, né? Porque é a questão assim mais do dia a dia, né? Ou o professor conta uma história, e daí as pessoas acabam se empolgando, e muitas pessoas acabam gostando do direito penal, né? Não a respeito do direito empresarial, né? O cara olha, às vezes, tipo, o direito empresarial não é o que apetece. Não estou falando para a turma de contabilidade ou para a turma de administração, porque aí é um outro enfoque. Mas geralmente quem está fazendo direito, né? Num primeiro momento, que é novinho, é um guri novo, né? Talvez, sei lá, em casa via Cidade Alerta e acha o direito penal lá ao máximo, né? Puto, qualificado, não qualificado, não sei o quê, agrava. E aí o cara se empolga. Só que o que as pessoas contam é o seguinte, que o cara se apaixona pelo penal, mas acaba casando com uma outra área do direito. Então, começa a estudar sobre penal, mas na hora de atuar, não vai trabalhar na questão, na seara criminal. Só que muitos profissionais vão, e realmente é importante, só que tem essa dificuldade, às vezes, da população, ou de todo, sei lá, ou de grande parte, que é assim, ó,
todo mundo é necessário que haja, né, alguém para defender ele. A pessoa não vai ter um processo criminal ali sem a presença, né, de algum defensor, ok? Aí aquele que está defendendo, eles falam assim, esse advogado porta de cadeia, aí esse advogado aí, né, tipo assim, já coloca o advogado no mesmo papel ali do acusado, né? E o cara é acusado ainda, mas mesmo sendo acusado, já, dependendo da mídia, já disse que eles cuidam, né? Eles falam diferente, mas eles dão uma mexidinha ali, dão uma apertada ali, todo mundo, a população já fica muito revoltada, né? O que acontece é o seguinte, né? É o seguinte, as postagens do Facebook, o cara fala assim, você fala mal do advogado criminal. Geralmente tem amigos, né, que daí acabam postando, né? Você fala mal do advogado, né? Mas para quem você liga quando é parado na blitz bêbado no final de semana, né? Tipo assim, quando acontece com os outros, você pensa assim, é marginal, defende marginal. Só que tem vários casos, inclusive de empresários e tudo mais, que às vezes acaba acontecendo alguma fatalidade com alguém que não se imaginava. Por exemplo, né, em Blumenau, recentemente teve uma situação, o cara estava dirigindo, a outra pessoa estava embriagada, e estava com a motocicleta, enfim, era tarde da noite, o cara da motocicleta furou o sinal mais. Só que como é que saiu a notícia? Empresário mata motociclista, né? Meu Deus do céu! Então é complicado, né? Depois acho que deu tudo certo. Não acompanhei, o processo não era meu, né? Mas eu vi a pessoa, né? Aparentemente tudo certo, né? É claro, também tem uns casos de alguns ainda que também teve uma grande comoção, que realmente a pessoa estava bem embriagada, né? Tem vídeos da pessoa bem embriagada, e quer ver quando a pessoa é bem de vida, assim, que o cara estava com uma baita caminhonete, o cara fala assim, por que não pagou alguém para carro, né? Não sei, não é a nossa, né? Mas assim, é triste, né? É triste para a vítima. Beleza. Falamos, né? Fundamentalista, utilitarista, do dever ético, e agora a gente vai falar sobre a teoria contratualista. Então, o que diz? Tendo como percursor, né, um dos percursores, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, parte do pressuposto que o ser humano assume com seus semelhantes a obrigação de se comportar de acordo com regras morais estabelecidas para o convívio social, né? A ideia de um contrato social, né? A gente dá parte dos nossos direitos para o Estado, e o Estado, então, ele tem o dever, né, de cuidar de nós, de garantir a segurança, né? Então, diz assim, ó, dessa forma, os conceitos éticos seriam extraídos das regras morais que conduzissem à perpetuação da sociedade, da paz e da harmonia do grupo social. Essa teoria não se atentou para a mutabilidade das regras morais aplicadas a determinados grupos sociais. Aí ele diz assim, ó, se um grupo de contador resolvesse omitir as informações contábeis para seus clientes, mas eles estão é um pacto, é um contrato entre eles, né? Porque a gente está falando assim de um pacto ali entre eles, falando assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos a gente fazer um acordo, um contrato, né? Verbal, né? Um contrato verbal, que é o seguinte, a gente vai omitir essas informações para o cliente. E daí? Aí seria correto, né? Aí então diz, ó, se um grupo de contadores resolvesse omitir as informações contábeis para seus clientes, teriam as suas ações de acordo com essa teoria, legitimadas. Essas ações seriam legitimadas justamente por essa teoria, né? Sob o ponto de vista ético. Tá? Então é um cuidado, que nem a gente foi tendo cuidado com as outras, é um cuidado aqui também. Agora, a quinta teoria, a teoria do relativismo. Com base nessa teoria, cada pessoa deveria decidir sobre o que é e o que não é ético, com base nas suas próprias convicções e na sua própria concepção sobre o bem e sobre o mal. Dessa maneira, o que é ético para um pode não ser para outro. Com essa teoria, muitos tentam justificar os seus próprios erros dentro de uma concepção coletiva. Como exemplo, um profissional de contabilidade poderá informar a diretoria dados distorcidos do balanço patrimonial da empresa e achar que é correto, né? Por que é correto? É correto porque eu não quero preocupar o administrador sobre a real situação.
né? Então, ele relativiza uma situação ali com uma outra justificativa, tá? Conclui-se, então, que a ética tem como base fundamental conscientizar o homem em fazer o bem e evitar o mal. O homem, ao fazer a opção pelo bem ou o mal, irá ponderar o senso comum entre a humanidade como não roubar, matar, mentir, enganar, destruir, e ainda analisar o contexto cultural, ideológico e as tradições que permeiam a sociedade ou o grupo de pessoas o qual está inserido. A gente fez uma contextualização inicial, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a ética e a sociedade, até que a gente vai avançando. Então, ética e a sociedade. Deveres éticos na sociedade, né, para depois a gente ir avançando até a gente chegar na ética do contador. A sociedade é uma união moral, estável, de uma pluralidade de pessoas, né, cujo objetivo, ou seja, propostas a atingir finalidades comuns, mediante a utilização de meios próprios. Aí ele traz o material a respeito da família. Eu disponibilizei esse material completo para vocês, só que na apresentação, eu dei uma sintetizada. Por quê? O que ele faz? Ele vai explicar, né, que a família, que era, digamos, a família, o que é a família? O que se entende como família? Aí ele diz assim, tem a família tradicional. Só que, na verdade, a gente tem vários tipos. A gente tem famílias onde, na verdade, a mulher, ela é a líder do lar, né? É ela que exerce o poder familiar, né? Antigamente se falava poder patriarcal, né? Hoje em dia se fala poder familiar, né? Que pode ser sido pelo homem, pela mulher. Existem situações onde existe uma relação, né? Ou uma afetiva e com filhos ou sem filhos, né? Ou até com cachorrinhos, enfim, né? Com vários, a pessoa tem vários cachorros, fala assim, eu tenho meus 2 filhos. Aí você, poxa, que legal, como é que é o nome deles? Ali já tem uns nomes diferentes, Aí você pensa assim, poxa, que interessante esse nome diferente, né? Pensa com você, nem fala nada, né? Aí depois você descobre que é um gato e um cachorro, né? Os filhos dele é um gato e um cachorro, ele não tem filhos, na verdade. No Brasil, você não pode deixar a sua herança, não tem a situação de deixar para o cachorro, e alguém cuida do cachorro, que nem você vê em filmes, o pessoal lá fora, né? Aqui não existe, tá? O cachorro, ele é um bem, né? Ele ainda é um bem. Professor, está mudando muito o entendimento. E sim, está mudando muito, né? Está se falando, como a gente tem a guarda compartilhada dos filhos, hoje em dia já há ações judiciais para decidir o seguinte, o casal, infelizmente, não deu certo, mas ficou o cachorro, na verdade. Então, como é que vai ficar a questão da guarda do cachorro? Isso tem várias ações judiciais, né? Então, existe depois um acordo lá entre o casal, né, o que não é mais casal hoje em dia, em relação à guarda do cachorro. E esse assunto de família é bem amplo, assim. Ontem, eu precisei ir no registro civil para buscar uma certidão de casamento atualizada, né? Para justamente comprovar que não houve alteração, que não houve alguma averbação de divórcio, nem nada nesse sentido. Fui buscar, e quando eu cheguei lá, tinha um casal, acho que jovem, sei lá, 27 anos, acho eu, né, minha dedução de idade, e daí eles pedindo, então, para chama aqui a responsável, o que será que é, né? Aí, infelizmente, né, não consigo baixar as orelhas, né? Eu fico baixo, né? Me concentro nas minhas coisas. Mas, enfim, o que aconteceu? Ele estava tentando explicar para a moça que trabalhava no cartório, e por isso que ele pediu para chamar, né, chama a pessoa responsável, ele dizia. Chama a pessoa responsável. Porque como é que ele não poderia colocar o nome da criança, que eu não sei se era homem ou mulher, ou menino ou menina, de bege. Bege. A cor bege. Sabe a cor bege? Ele disse bege é um nome próprio. E eu quero que a minha criança se chame bege. Aí a mulher do cartório disse que não ia fazer. Ela falou, não pode. Ela falou assim, ele falou, então pesquisa no Google. Pesquisa no Google se não posso. Não, é nome próprio, bege, vai ser bege. Né? Enfim,
Graças a Deus, né, peguei minha certidão de casamento e fui embora, né, porque, cara, recentemente eu estava me lembrando, não sei se vocês passaram, mas acredito que sim, como existia bullying na época do colégio. Cara, na época do colégio tinha muito bullying, né? O professor era uma pessoa que era penalizado com o negócio do bullying? Não me sinto que tinha. Mas tinha, sim. Meu Deus, como tinha. Hoje em dia eu vejo, assim, as brincadeiras, as crianças elas eram os demôniozinhos, tá? E aí imagina botar o nome da criança de bege. Vai ser zoada todo dia. Então, assim, não sei, acho que o pai tem tanto ódio do filho que, cara, não sei, né? Enfim, né? Se alguém assistir esse vídeo no YouTube e o filho se chama Bege, comenta ali embaixo, né? Vai ficar muito bravo. Cara, não tinha, tá? Não tinha ninguém no Brasil que tem nome de Bege. A princípio, pelo que eu tinha visto, que a mulher até falou, ó, não tem. Ela falou, então, por isso eu quero botar nome próprio, não tem ninguém. Ai, meu Deus, cada doido. Senhores, como a gente está falando de ética na sociedade, né? E se fala hoje em dia, os pais trabalham, quem é que educa as crianças, né? E daí tem uma coisa, é importante que a gente tenha uma noção que essa sociedade moderna, né? Ela não é assim bitolada de um único jeito, né? Tem vários tipos de relacionamento, vários tipos, né, de situações e vão fazer com que cada vez mais se trabalhe contra o preconceito. Aliás, eu falei uma coisa que não era verdade. Falei que tinha sofrido bullying, né? Eu não tinha sofrido bullying, né? Aliás, já que eu falei que eu era ariano, vocês sabem como é que o ariano acontece quando alguém faz bullying com o ariano, né? A Priscila sabe, a Priscila tá aí, ela pode comentar. Mas assim, ó, quando eu era bem pequenininho, meu pai sofreu um acidente de carro e meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e meio. Né? Não é história trágica, tá? Fica tranquilo. Faleceu quando eu tinha 1 ano e meio. E o meu avô não sabia por que eu não queria ir para a escola, né? Para tipo primeira série. E aconteceu sim, minha mãe também levava, minha mãe ficou viúva, né? Também levava, sofreu um acidente junto com meu pai de carro, meu pai faleceu no acidente de carro. E um dia que meu avô tinha me deixado na escola, aí eu falei para as outras crianças assim, ó, tá vendo? Esse aqui é meu pai, né? Esse aqui é meu pai. Aí meu avô descobriu que eu justamente não queria ir para a escola, né? Que as outras crianças capetinhas falavam assim, ó, ele não tem pai, porque eu disse que eu não queria fazer a droga do presente do Dia dos Pais, né? Hoje em dia, falando isso, é uma coisa assim, tipo, é tão normal as pessoas não terem pai, mas assim, ou faleceu, ou aconteceu, ou divorciou, hoje em dia, né, as pessoas podem se divorciar, é uma coisa mais comum, né, mas na época, assim, eu era o alienígena, né, o alien, né, que era o único que não tinha pai dentro da sala de aula, né, e as crianças capetas daí, né, enfim, né, brincadeira, né, brincadeira não, aconteceu, é verdade, né, e não tenho mágoa de ninguém, não me lembro quem eram as crianças. Se eu contar a história toda, vocês nem se acreditam. Beleza. É que o mundo gira. E a professora, que na época passou por isso, ela nem tinha conseguido detectar o que era, ela virou minha cunhada, tá? Então, assim, o mundo gira, né? Meu avô ficou muito chateado quando viu a situação e que a professora não tinha feito nada. Era o primeiro ano da professora, meu avô me tirou do colégio e a vida vai mudando, andando, né? Minha cunhada adora minha cunhada de paixão. Foi minha professora e foi justamente naquele ano no colégio. Tá, beleza, pessoal. Muita conversa, vamos para a nossa aula. Aqui diz, a família continua a ser o núcleo fundamental para a vida em sociedade. Ao contrário da maior parte dos filhotes de outros animais, o filhote humano exige, né, um desvelo contínuo desde o nascimento, se não dispuser da mãe natural ou substituta. Para garantir o aleitamento, poderá não sobreviver. Ela não pode prescindir dos cuidados de um terceiro, que é o pai, está biologicamente justificado o nascimento da família. Aí diz, né? Aí que a respeito das várias famílias que a gente falou, né? E aqui a gente começa a dizer o seguinte, olha, a gente já conversou a respeito da família. Agora vai entrar o Estado. O que é o Estado, né? Na questão dos deveres éticos na sociedade. O Estado, ele é uma forma social mais abrangente à sociedade de fins gerais, que permite o desenvolvimento em seu seio, das individualidades e das demais sociedades, chamadas de fins particulares. Então, o Estado é uma entidade criada justamente, né, para garantir o desenvolvimento. Tá? Aqui,
é bem interessante porque ele faz o seguinte questionamento, né? O material ele faz o seguinte questionamento. Ele fala assim, cara, como é que a gente pode falar de ética, de um comportamento a ser adotado? Como é que a gente pode exigir um comportamento de alguém, né? Numa situação onde a pessoa está passando fome? Aí ele diz assim, ó. Examine-se um aspecto particular da ética em relação a um problema bem localizado e pertinente ao atual estado da nação humana, nação brasileira. Existe ética em uma nação cujo povo passa fome? Pergunto para vocês, pessoal. A gente falou que furtar não é correto, roubar muito menos, né? E uma série de outras coisas. Queria uma opinião de vocês, aí depois a gente até pode ir para o nosso intervalo, mas eu queria uma opinião de vocês, se vocês acham, né, que a pessoa que está passando fome, né, como é que funciona, assim, a questão do que é correto, do que não é correto, a ética, né, o que vocês acham? A pergunta já é uma própria resposta, pois o saco vazio não fica em pé. Essa é a lógica. O professor dizia isso, que como é que você vai querer deixar uma pessoa que ela exerça a função social dela, a função, seja um trabalho, o meio social dela, o que ela quiser fazer, sendo que ela não tem as condições mínimas para fazer aquilo. É igual princípios até o princípios que deixou o nazismo chegar ao poder, né? Você precisa ser saudável, você precisa comer, você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro e você precisa ter uma família. Se você quiser ser um cidadão bem de vida, assim, são princípios básicos que são necessários para isso acontecer. O que a gente observa, que nem o Davi comentou, então, é o seguinte, e é verdade, isso acontece, né, até em relação a toda a análise por parte do juiz, né, numa situação onde realmente a pessoa está passando fome, né, as pessoas têm, que nem o Davi comentou, né, o direito à vida, né, então ele está numa situação ali completamente desprovido de alimento, o cara não vai morrer porque ele não pode furtar, né, alguns valores são mais altos do que outros, né, ou você consegue fazer essa análise. Então, assim, aquela pessoa que acabou furtando algo no supermercado para comer, né? Não estou falando de um produto caríssimo, que daí não foi, né? Mas numa situação dessas, ele vai ser analisado de uma forma bem diferente, tá? E realmente, isso com tudo, né? Em relação à sua vida, em relação... Aí você acaba... E você vê, né, a população, tem muitas pessoas que passam muita dificuldade, e é difícil você dizer para aquela pessoa que está lá, que nem, a gente tem vários relatos de muitos youtubers, né, muitos youtubers falam assim, olha, apesar, o Dante conhece bem, a gente comentou em outras aulas ali, o cara fala assim, apesar do meio e tudo mais, né, existia um outro caminho, mas se a pessoa não tiver nenhum outro caminho, o cara acaba fazendo. É claro que é difícil para o outro lado, porque assim, se você está lá, que você trabalhou e alguém te aborda, né, eu não sei, eu não teria essa visão assim tão romântica, né, a ponto de dizer assim, o cara está passando fome, então é por isso que eu tenho que dar meu carro, meu celular, né? E também já não é fome, né? Fome não se mata com celular e carro. Droga, talvez sim. Mas fome não. E é isso, né? Pessoal, quero agradecer a participação de vocês nesse primeiro momento, bem legal. Vamos fazer uma pausa, aí depois a gente retoma daqui. Vamos fazer uns 15 minutos de intervalo. Vou aproveitar, vou fazer um lanche, né? Estou hoje na instituição, vou passar então na cantina, né? E vou pedir o lanche ali em carinho e atenção a vocês que gostariam de estar aqui também na cantina juntos, tá bom? Bom intervalo. Daqui a 15 minutinhos a gente volta e continua a nossa aula. Um abraço.